A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de poder estarmos aqui nesta aula visual, digamos assim, referente às nossas lições bíblicas da CPAD, cujo título desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo do Espírito Santo da promessa. A lição deste domingo, do dia 3 de maio de 2020, tem o título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E o texto áureo nos informa: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E a verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O texto bíblico da leitura em classe está em Efésios. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, portanto, nós estamos avançando capítulo por capítulo, e aí nós já entramos no capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, que tem muitas informações aqui importantes, que fala sobre essa vivificação que temos em Cristo, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, tem muitos textos aqui importantes. E eu fiz o gráfico, coloquei no grupo. Esse gráfico ficou bem simples, mas está bem objetivo, né, irmãos? Então temos aqui o texto áureo, a verdade prática, tá? E aqui nós temos o esboço da lição. O ponto primeiro, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, que está dividida em outros 3 subpontos. Nossa condição anterior, nossas ofensas e pecados, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o ponto 2 diz assim: vivificados pela graça, né? Dividido também em 3 subpontos: alcançados pela misericórdia do amor divino, vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. E o terceiro ponto nos informa: a salvação não vem das obras. E aí este é dividido em 2 subpontos: a graça como meio de salvação e as obras como evidência da salvação, tá bom? Então esse é o nosso gráfico, irmãos. Esse gráfico aqui ele é digitalizado, digamos assim, né? Ele é produzido no computador. Mas eu fiz esse outro gráfico, que na verdade a gente chama de pensamento visual, né? O mapa mental. E esse gráfico aqui, eu fiz ele todo baseado já no capítulo 2 de Efésios. Então, o que é que eu pretendo fazer com os irmãos aqui nesse estudo? Eu pretendo me basear na lição, né? Nós, claro, estamos usando a lição da CPAD, então é de prática a gente se baseia na lição, mas usando também este mapa mental, porque ele explica de maneira, digamos assim, didática a lição, tá bom? Antes de tudo, eu queria dar uma palavra para os irmãos em relação a essa questão dos mapas mentais, dos gráficos, desse tipo de gráfico, tá bom, irmãos? Porque assim, irmãos, há provas de que as imagens, elas ajudam na fixação do tema, tá? Ela nos ajuda a fixar o tema, a guardar o tema, aquilo que nós estudamos.
tá bom? Isso não é uma coisa apenas, como alguns pensam, alguma coisa infantil, tá bom, irmãos? Não é. Inclusive, essa ideia do pensamento visual, isso é utilizado inclusive nas reuniões das grandes empresas. Então, eu tenho que dar essa palavra porque, vez por outra, né, é bem poucos irmãos que não entendem isso, né? A bem da verdade é isso. Então, tem irmãos que às vezes falam, criticam a imagem, falam de uma imagem. Eu coloquei lá no grupo uma imagem que representaria ou tem uma representatividade do diabo, né? Então alguém disse, mas isso aí é uma coisa feita para criança, para amedrontar a criança e tal. Ou seja, fez uma crítica, sendo que o que nós estamos fazendo são pensamentos em forma de imagens para fixar. Claro que nós não sabemos como é a imagem do diabo, não é? Então a gente faz uma representação, tá bom? Do mesmo jeito que a gente não pode dizer, desculpa, que a caveira, ela em si, a morte em si, é uma representação. Então nós precisamos entender o que é a proposta, tá, irmãos, do grupo, a proposta dessa metodologia, porque é de fato importante. Vamos tirar essa questão do preconceito, de dizer que é uma coisa voltada para a criança, porque não é. Nós, na minha conclusão, meu bacharelado em design gráfico, nós utilizamos um pouco sobre isso, do pensamento visual voltado para empresas. Então nós precisamos tirar isso da mente, né? Precisamos nos livrar desse preconceito e entender que a Bíblia, por exemplo, é um livro de imagens, é um livro de simbologias. Então você tem, por exemplo, o livro de Apocalipse, que ele é todo voltado para simbologias, né? Lá mostra, por exemplo, o diabo como sendo o dragão, mas a gente sabe que o dragão é da mitologia e não quer dizer necessariamente que a imagem do diabo é um dragão, mas é uma representação, é uma representatividade, tá bom? Então é isso que eu queria que os irmãos entendessem. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa lição, dado essa explicação, depois de dada essa explicação para os irmãos, e eu acho que eu vou voltar a esse tema outras vezes, eu vou falar sobre isso com os irmãos outras vezes, porque inclusive nós estamos também criando um canal no YouTube, né? Ainda está começando, mas a minha ideia é de fazer vídeos dando essas dicas, como você fazer, porque você vê, olha, são desenhos simples, não são desenhos rebuscados, mas são desenhos simples que você vai entender, que o teu aluno vai entender, que você vai gravar na sua mente o significado, tá, do estudo. Então, como eu falei para os irmãos, a nossa lição se baseia assim, né? Primeiro ponto, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, que é o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? Ou ofensas e pecados. Aqui você tem o primeiro ponto, né? O primeiro ponto está aqui, ó. Porque o comentarista nos informa, ele coloca duas palavras, a paraptoma e hamartia, ou hamartia, né? Então, quando ele diz ofensas ou delitos, paraptoma. E o que significa essa questão o significado dessa palavra paraptoma, né? Ora, ela está relacionado com você levar um escorregão, tá? Você escorregar, você cair. Mas note uma coisa importante, que esse escorregão, essa queda,
ou esse desvio, porque também tem esse sentido, né? Esse escorregão, esta queda, que é o significado da palavra grega paraptoma, não é uma queda, digamos assim, inocente. É uma queda premeditada. É aquela queda que a pessoa sabe que de fato vai cair. Aí você pode perguntar, mas como é que pode a pessoa querer cair? Ora, nós sabemos que essa é a história, inclusive, de Adão e Eva. Eles já tinham sido alertados que não deveriam comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ainda assim eles comeram, não é? Então, eles caíram deliberadamente. Ah, mas você vai me dizer, eles foram enganados por Satanás. É verdade, Satanás faz isso, é o trabalho dele, mas a escolha de nós escorregarmos, de cair, é nossa. Foi a mesma coisa que Deus fez com Caim, depois que ele tinha feito o sacrifício dele não foi aceito, e ele ficou com raiva, e Deus chega para ele e diz, por que o teu semblante se descaiu? Ou seja, por que tu tomas essa atitude de raiva, de ira? Se tu fizeres o correto, não vai ser bom para ti, não vai dar tudo certo. Volto a perguntar para os irmãos, que nós já tocamos nisso anteriormente. E Caim, ele resolveu mudar de opinião, de posição, de postura? Não. Ele seguiu adiante. Então é uma queda deliberada. O paraptoma, a ofensa, o delito, é uma queda deliberada. E isso acontece conosco nos dias atuais. Veja bem, irmãos, existe uma coisa em nós que é a consciência, né? Segundo Orland Spencer Boyer, que foi um grande missionário americano aqui no Brasil, ele disse que a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. Então, claro que há pecados que nós cometemos deliberadamente. Sabemos que é pecado. Sabemos que vamos cair. Tá? E Paulo diz aqui que esta era a nossa condição anterior, ou seja, de pecar deliberadamente, sabendo que está pecando. Agora, se ele diz isso, falando da nossa condição anterior, é claro que ele está, e aí depois nós vamos trabalhar mais esse conceito da regeneração, da nova vida em Cristo, ele está dizendo que nós não devemos mais voltar para o que nós estávamos antes, porque este é, digamos assim, o pensamento do homem carnal, do homem que vive sem Deus, do homem que não anda segundo o Espírito Santo de Deus. Então é claro que ele vai viver nessa condição de ofensa, de delito, né? Ele vai viver caindo, ele vai viver nessa queda constante, tá? Então vivíamos assim, por isso que colocamos ali, olha, a imagem. Então isso aqui é uma coisa que dificilmente você vai esquecer, eu imagino, né? Porque pelo menos para mim, que não tem uma memória muito boa, né? Olhando para isso aqui, quer dizer, a imagem de alguém escorregando na casca da banana, digamos assim, né? Fica claro para nós o que é ofensa, o que é delitos. Digamos assim, usando essa mesma metáfora ali, eu estou vendo a casca, mas eu quero passar por cima dela, né? Quantas vezes não aconteceu isso? Você fazer uma coisa que você sabe que é pecado. Sabe o que é mais impressionante, irmãos? É que algumas vezes, e isso já como crentes, é muito possível que o Espírito Santo fale ao nosso coração sobre uma coisa que nós estamos prestes a fazer
mas ainda assim nós fazemos, né? Que isso é que nós devemos rever o nosso conceito, né, de estar vivificado em Cristo, para que a gente não ocorra de fazer as mesmas coisas. Então, o outro conceito aqui que Paulo fala dessa nossa antiga natureza, porque se delitos e pecados significa escorregar, cair, delitos, desculpa, né? Ofensas e delitos significa cair, escorregar. A palavra hamartia, já significa errar o alvo. Então você tem aqui o desenho de um alvo, tá? E você tem aqui uma seta, né? Uma flecha que não está acertando o alvo. Pelo contrário, ela está completamente fora. Então, o que é... Aí tem aqui a imagem representativa, tá bom? Da morte, né? Representada aqui pela caveira. Então, quando ele diz, vocês estavam mortos, todos nós estávamos mortos. Aí vamos daqui a pouco entrar no conceito de morte aqui. Estávamos mortos em quê? Em ofensas e delitos, nas quedas, nas derrapadas de vocês. E vocês estavam mortos também em pecados, ou seja, porque vocês erram o alvo, vocês erravam o alvo, tá? Eu achei muito interessante o conceito, acho que é de um autor chamado Barclay, ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão de errar o alvo. O que é esse errar o alvo, gente? Presta atenção, Deus fez para nós, Deus, no texto de Efésios, se eu não me engano, fala sobre esse conceito, né, das boas obras que Deus fez para que a gente andássemos nela. Então, o que são essas boas obras? É o alvo certo, é eu acertando o alvo. Ou seja, nós fomos criados para acertar o alvo. Nós fomos criados para fazer as obras boas. Isso é o alvo. Isso é, digamos assim, o objetivo da nossa vida. Acertar o alvo, fazer as coisas corretas. Digamos assim, esse escritor que eu citei para vocês, o Barclay, ele fala mais ou menos sobre isso, né? Ele fala sobre ser pessoas melhores, ser melhores esposo, né? Ser melhor pai, ser um melhor trabalhador, um melhor funcionário, tá bom? Um melhor cristão. Tudo isto se relaciona com acertar o alvo. Podemos dizer também, incluindo aí, que este alvo está relacionado com o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso é o fruto do Espírito, que é o alvo da nossa vida cristã. Nós estamos perseguindo este alvo. Precisamos acertar, precisamos, sabe, ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Esse é o conceito de pecado. Porque quando eu não acerto o alvo, hamartia, eu erro, eu estou indo para fora do plano de Deus, né? Qual era o alvo de Adão e Eva? Permanecerem fiéis, obedientes a Deus, comendo das frutas do jardim, mas não comendo da fruta do conhecimento do bem e do mal. Esse era o alvo deles, era para ser o alvo deles. O que foi o pecado deles? Errar este alvo. Justamente comer ou justamente fazer aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Continua hoje assim, tá bom, irmãos? Precisamos então acertar o alvo. Agora, veja bem uma coisa aqui, olha. Paulo diz, e eu estou no primeiro tópico, tá? Estou aqui no segundo subtópico que fala sobre nossas ofensas e pecados, né? E depois eu vou entrar nesse conceito aqui que ele fala sobre andar segundo o curso deste mundo. Tá bom, irmãos? Paulo diz que nós estávamos, essa é a nossa condição anterior, estávamos mortos em
ofensas ou delitos, que é o paraptoma, que é a queda, tá? Que é o escorregar deliberadamente. Eu quero escorregar, eu quero cair, né? E em pecados, que é errar o alvo. Nós estávamos mortos. Mas, irmãos, o que é estar morto? O que é estar morto? E o comentarista, ele nos vai trazer esse conceito também no tópico 2, quando fala sobre vivificados pela graça, né? Porque para a gente entender o que é isso que é importante. Para nós entendermos que nós fomos vivificados, ou seja, ele nos deu vida, o que significa nos dar vida? Então temos que entender o que significa a morte. O que significa a morte espiritual. O que significa estar morto em ofensas e em pecados. Então, nesse sentido, estar morto, biblicamente, significa estar separado. Então, existe uma separação. Separação de quem? Entre Deus e o homem. Olha aqui a setinha separando Deus e o homem, tá bom? Esse conceito de morte espiritual ficou bem claro, inclusive com Adão e Eva. Quando eles pecaram, você se lembra que havia uma comunhão entre eles e Deus? Não sabemos quanto tempo isso durou, mas sabemos que eles estavam lá no jardim e a Bíblia diz que na virada do dia o Senhor aparecia para eles e eles tinham então aquela comunhão. Eu imagino que conversavam, não é? Porque Deus conversa com ele na hora depois que ele peca, né? Então, quer dizer, eles tinham essa comunhão. O nosso estado, e eu estou falando aqui como no caso de Adão e Eva, né? Eles tinham essa comunhão com Deus. Porém, quando eles pecaram, quando eles erraram o alvo, quando eles caíram, tropeçaram, né? Derraparam, eles passaram a morrer. E o que é essa morte? Separação. Porque aí já houve uma separação entre eles e Deus. Como foi que essa separação se deu de maneira mais prática para a gente entender, irmãos? Primeiro, que o Éden era um lugar de santidade, digamos assim. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Éden era um tabernáculo. Ora, se Deus se apresentava ali, se Deus, né, habitava aquele lugar, então a gente pode dizer que era um lugar da habitação de Deus, onde Deus estava ali comungando com o primeiro casal. Porém, a partir do momento que eles pecam, o que é dito para eles? Para eles saírem do lugar. Então, eles já têm que ficar separados daquele lugar. E, logicamente, a morte espiritual já significa esta separação do homem e Deus. A palavra de Deus diz claramente, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, de fato, o pecado separa o homem de Deus. E por que separa, irmãos? Porque Deus é santo. Sendo ele santo, ele não combina, ele não coaduna, ele não compartilha com o pecado. Por isso que, neste sentido, o homem está separado de Deus, tá? Então, a morte, e eu estou falando aqui da morte espiritual, tá? Existem esses três conceitos de morte que eu sei que vocês sabem. A morte física, porque o homem, foi dito que o homem morreria quando pecasse. Mas é claro que ele não morreu imediatamente, né? Adão viveu ainda, se eu não me falha a memória, 900 e tantos anos aí, né? Então ele viveu muito tempo, mesmo depois do pecado. Mas ele veio a falecer. Tá? Então a morte entrou aí como... Por isso que eu fiz aqui umas notazinhas, né, de dinheiro para dizer o seguinte: como salário, como pagamento, tá, do pecado. Então, o pecado, o salário, o pagamento do pecado é a morte. Repetindo,
o pagamento do pecado é a morte. No caso aí, morte física, tá? Que é justamente, olha, irmãos, como a questão da morte física entra também o conceito de separação. Por quê? Porque o homem espiritual vai se separar do homem carnal, do corpo, do soma, tá? Mas o pneuma, né, a parte espiritual, também vai sair do corpo. Tá bom, irmãos? Então, morte tem o sentido de separação. E nesse sentido, também o homem está separado de Deus porque ele não tem comunhão com Deus. Essa é a morte espiritual. Mas tem o outro aspecto da morte eterna, que é pior de todas. É quando o homem estará eternamente separado de Deus. Justamente quando for lançado no que a Bíblia chama de lago de fogo, tá? Que é a segunda morte, que é a morte eterna, que é a pior de todas as mortes, tá bom, irmãos? Então, temos que entender esse conceito de separação. Então, recapitulando aqui, o homem está morto no sentido de estar separado de Deus, tá bom? Está separado de Deus. E essa morte é em delitos, queda premeditada. E em pecado, no sentido de errar o alvo. E preste atenção que eu estou falando de conceitos bíblicos, tá bom? A palavra ofensa e delito paraptoma está aqui na lição que nós estamos estudando. A palavra pecado, hamartia, daí que vem, né, hamartiologia, a doutrina do pecado. Então nós estávamos mortos, ou seja, separados de Deus em ofensas e delitos e em pecados. Tá bom? Eu gostei muito do conceito ainda do Barclay sobre essa questão do pecado. O que é que o pecado mata, irmãos? O que é que o pecado traz à morte? Em que sentido? E eu gostei, por isso que eu quero trazer aqui para vocês. Pecado mata a inocência, ou seja, ele diz que nós nunca mais seremos o mesmo depois de cometermos o pecado, né? Digamos aquele pecado que você nunca tinha cometido, né? Quando você comete, você nunca mais vai ser o mesmo. Não há mais inocência, né? Esse conceito também ficou muito claro desde lá do início do Éden, né? Tanto é que eles viviam, para quem estuda a questão das dispensações, eles viviam na dispensação da inocência. Então não havia pecado, eles não sabiam o que era pecado, tá? Mas aí depois que o pecado veio, matou essa inocência deles, porque aí já não existia mais inocência, né? Eles já foram mudados, houve uma mudança. A ideia do Barclay é dizer que nós não seremos o mesmo depois do pecado, né? E aí ele diz que o pecado também mata os ideais, os nossos valores, aquelas construções morais que nós temos, né? E ele diz que essa questão de matar o ideal se refere a você não ter mais escrúpulos depois que você peca. E é até uma sequência, porque você se perdeu a inocência, então aqueles ideais que você tinha, né, você vai perdendo com a repetição daquele pecado. É mais ou menos um exemplo de uma pessoa que não é corrupta, que entende o que é corrupção, mas ela não é corrupta, mas a partir do momento que a corrupção bate à porta dela, né, em que ela, digamos assim, é chamada ou é empurrada para a corrupção, ela, se cometer aquele primeiro pecado, digamos assim, se ele cair no pecado da corrupção propriamente dita, aquele ideal de permanecer uma pessoa honesta, digamos assim, ele já vai ser quebrado, porque muito provavelmente
não vai mais haver escrúpulos para aquela pessoa e ela vai continuar pecando, que é exatamente esse terceiro item dele, que ele fala o que é que o pecado mata? Ele mata a vontade. Por quê? Porque aí, se a inocência foi perdida, se os ideais também foram perdidos por causa da repetição, então a pessoa perde também a vontade, porque aí, nesse sentido, ela se torna escravo do pecado. Ela se torna escravo da vontade. Por isso que nós colocamos essa ilustração principal aqui para mostrar, e a nossa lição, o tema da nossa lição é essa: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ou seja, o pecado tira a nossa inocência, mata os nossos ideais e escraviza a nossa vontade. É o que nós estamos vendo acontecer. Muitas pessoas escravas de todo tipo de pecado, não é, queridos? Mas essa lição nos mostra que Deus, que Jesus, ele veio nos libertar da escravidão do pecado. É por isso que, neste sentido, e aí nós vamos entrar no outro ponto da lição que é importante, é por isso que, nesse sentido, a nossa vontade precisa ser submetida a Jesus. Porque aí eu não faço mais a minha vontade, aleluia. Eu faço a vontade daquele que me criou. E por quê? Porque a vontade dele é melhor. Ele diz, né? Eu é que sei os tipos de pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O que é que ele está dizendo? O pensamento de vocês, a vontade de vocês não é boa, mas a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Aleluia! Aí assim eu submeto a minha vontade para o meu Deus. Então, nesse sentido, eu estou, como diz Paulo, crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu vivo para fazer a vontade do meu Deus. Amados, para que a gente não seja hipócrita ou falso, não é verdade? Isto é um alvo a ser alcançado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque me parece que nós podemos dizer que nem todos ou nem toda a nossa vontade é submetida à vontade de Deus. Bom seria, não é? Bom seria. Por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa acertada. Tudo na nossa vida daria certo se a nossa vontade for a vontade de Deus. Ou seja, se a nossa vontade estiver submetida à vontade de Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? Tudo vai dar certo. Por que vai dar certo, Enomi? Porque é a vontade dele. É o agir dele. Preste atenção, agir. Falei essa palavra. Aí me lembrei do versículo. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser agir na sua vida, se a vontade dele for importante para você, no sentido de você deixar ele fazer o que ele quer na sua vida, sabe o que é que acontece? Vitória. Aí sim eu posso cantar aqueles hinos que as pessoas falam de vitória. Mas isso é porque a minha vontade está submetida à vontade de Deus. Tá bom? Vamos andar aqui. Então, irmãos, para que a gente possa entender a continuidade disso daqui, tá bom? Paulo também nos informa que nós estávamos, além de separados, ele dá duas informações aqui importantíssimas. Que nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, tá? Essa palavra curso, se eu não me falha a memória, é aeon, que quer dizer era, que quer dizer o sistema
mundano, tá bom? Precisamos também entender isso. Aliás, irmãos, eu tenho um gráfico que depois eu vou colocar lá novamente para você acessar, que é muito importante. Olha aqui, olha, secularismo. Secularismo tem a mesma ideia de mundanismo. E o que é mundanismo, irmão? É o sistema mundano que é corrompido, porque aí depois Paulo diz assim, olha, vocês andavam segundo o curso do mundo. Olha aqui, né? O desenho do mundo e a pessoa andando aqui. E ele diz que nós andávamos segundo os nossos pensamentos, que é aquilo que eu estava falando aqui, da vontade, tá? O que eram esses pensamentos? Era o eu. Tudo era eu. É eu quem mando, é eu quem faço. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Ou seja, é o homem atual achando que é dono da sua própria vida. Porém, ele não entende que ele está andando no curso deste mundo, né? Dentro do sistema deste mundo, e eu vou até colocar uma seta aqui para você entender, porque este sistema está completamente subordinado, influenciado pelo príncipe das potestades do ar. Então, temos aqui uma nuvem para representar essa questão do ar. Temos aqui uma careta, né? Sei lá, um monstro, alguma coisa aqui para representar isso, tá bom? Por favor, aqueles que implicam com isso não vão se atribular, é uma representatividade, tá bom? De Satanás, dos principados, das potestades. Fiquem com a essência do estudo, tá? Da informação que a Bíblia nos dá. Volto a dizer para vocês, e aqui eu queria que vocês entendessem novamente isso, porque isso aqui, irmãos, está relacionado também com o contexto histórico, tá bom? Lembra que eu já venho falando disso há muito tempo e Paulo vai dar o desfecho. Eu quero ver se, em nome de Jesus, eu preparo um estudo, porque eu tenho esse estudo e eu já tenho dado esse estudo nas igrejas, né? Sobre a questão das armas da nossa guerra, questão da batalha espiritual, tá? Paulo vai consolidar a carta aos Efésios falando exatamente sobre este tema. E ele fala isso, irmãos, porque Éfeso, como eu disse para os irmãos, era uma cidade completamente idólatra, né? Uma cidade completamente entregue aos demônios. Então, como era uma cidade completamente entregue aos demônios, entregue a todo tipo de misticismo, você vê isso em Atos dos Apóstolos, quando está lá mostrando claramente, né, que eles queimavam os ocultistas, os feiticeiros, eles queimavam os livros, porque eles estavam aceitando a Cristo, então eles entendiam que aquilo não servia para eles para nada, né? Então eles chegavam lá e queimavam tudo aquilo, tá? Então Éfeso tem muito isso, tem muita... Existe uma esfera espiritual muito grande em Éfeso, tá? E Paulo, ele usa isso, irmãos, para dizer o seguinte, olha, vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar. Por quê? Porque justamente esses principados e potestades, que não eram deuses, que não eram divindades, mas eram sim demônios agindo por meio daqueles deuses, tá? Daquele sistema. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês andavam segundo o sistema promovido pelo príncipe das potestades do ar. Eu pergunto aos irmãos, vocês acham que isto aqui mudou? Esse tipo de sistema mudou? Esse gráfico que eu coloquei aqui, eu fiz aqui, irmãos, eu quero que vocês, em nome de Jesus, baixem esse gráfico, porque ele fala sobre esse sistema, tá? Inclusive eu fiz ele baseado no estudo sobre secularismo que tem na Bíblia Pentecostal, na BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal. Então ele fala, olha,
do sistema mundano, do sistema demoníaco, por isso que nós colocamos aqui a ideia da serpente, na política, através da corrupção, da legalização de leis anticristãs, na religião, através do sincretismo, pluralismo religioso, tá? A adoração a deuses falsos, tudo isso aqui, e que existia lá em Éfeso, tá? Através da mídia, quando a mídia espalha todo tipo de adultério, de ridicularização cristã, de sexualidade pervertida, de satanismo, inclusive, tá bom? E quando eu estou falando mídia geral, tá? Não só televisão, mas internet, a própria Deep Web está aí para mostrar que isso é uma realidade, né? Todo tipo de imoralidade, de satanismo, de coisa terrível está ali. Isso é Satanás por trás desse sistema, tá bom? Então a ciência, através do materialismo, evolucionismo, ateísmo, nas escolas, tá bom? Aí nós temos a filosofia, nós temos a ética, através do relativismo, dualismo, né? Pluralismo sexual, hedonismo, ou seja, tudo isso está relacionado ao sistema maligno, a andar no curso deste mundo que Paulo nos informa, tá bom? Então, irmãos, esta era a nossa forma de viver. Por isso que nós estávamos separados de Deus, porque nós andávamos no curso deste mundo, né, subjugado aos principados e potestades que influenciam. Isto é uma realidade que precisa ser dita, ensinada, pregada nos púlpitos, aonde for. Precisamos dizer que, de fato, isto é uma realidade. Para nós continuarmos aqui e já avançarmos para o final, Paulo ele está nos mostrando, né, como era a nossa vida longe de Cristo, andando segundo a carne, andando segundo os preceitos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da nossa própria carnalidade, não tendo Deus aí, porque é assim que muita gente vive hoje, tá? Mas uma coisa aconteceu muito importante, que isso é que nós precisamos falar, e é os dois últimos tópicos, né? Nós fomos vivificados pela graça, ou seja, a graça de Deus nos alcançou, tá bom? E graça, conforme diz aqui, está relacionada com a misericórdia divina, tá bom, irmãos? Com a misericórdia divina. Graça significa favor imerecido. Aí você tem aqui a ideia, olha aqui, olha, o desenhozinho do coração, e você tem aqui um presente, porque graça é um favor, é um presente. Você não merecíamos. Por que não merecíamos? Porque a gente andava desse jeito. Alguém queria saber de Deus quando fazia a sua própria vontade? Não! Você queria saber de você mesmo, da sua vontade. Você não tinha Deus. Você não queria saber de Deus na sua vida. Mas ainda assim, Ele nos deu a sua graça, o seu favor, o seu presente. E esse presente de Deus é a sua misericórdia em nós. Preste atenção numa coisa. Essa misericórdia de Deus em nós é demonstrada, tá bom? Exatamente pelo fato de que nós estávamos condenados eternamente. Escute, irmãos, nesse sentido, a graça de Deus, como diz na nossa lição, ela veio como meio de salvação. Ela veio para nos salvar. Salvar do quê? Da condenação eterna. Por quê? Porque a forma como eu andava aqui sem Deus, né, fazendo a minha própria vontade, tudo isso daqui me levava para a condenação eterna. Você lembra que nós falamos aqui sobre morte ser separação? Então, eu andando desse jeito, eu estava separado de Deus. E enquanto há vida, ainda há esperança, mas, digamos, qualquer pessoa que morre nesse estado,
O resultado final dele é exatamente a condenação eterna. Se ele não for alcançado pela graça de Deus, que é o que precisamos. Todos nós precisamos da graça, precisamos ser alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Tá bom? Isto, irmãos, é obra da misericórdia de Deus. Na nossa lição fala sobre isso. Amados, tem um conceito de misericórdia que é muito interessante. A palavra misericórdia, misere, é miséria, né? Cárdia, está falando de coração. Então, misericórdia, que significa dizer, está falando da miséria do coração. Significa dizer que Deus, ele viu a miséria do nosso coração. Não só viu, mas ele sentiu a miséria do nosso coração. O estado triste e tenebroso em que nós vivíamos, com a nossa vontade subjugada ao príncipe das potestades do ar, num sistema maligno. Então ele viu o nosso estado e viu que se andássemos nessa condição até o fim, morrendo, nós alcançaríamos, infelizmente, a condenação eterna. Mas ele nos alcançou pela sua graça, e isto, como é um favor, como é um presente. Então, não é nada que eu tenha feito para merecer, é um favor imerecido. Por isso que alguns, às vezes acusam, de falarmos que nós fazemos algo para merecer a salvação. Negativo. Nós não fizemos nada para merecer a salvação, mas foi Ele que, pela sua graça, nos alcançou, tá bom? Ele fez isso mediante a fé, a nossa fé, porque ele nos lançou a sua graça sobre nós, e mediante isso nós fomos alcançados pela fé no sacrifício de Jesus. Olha aqui, olha, na morte de Cristo. E pela morte de Cristo, olha só, irmãos, o que é que acontece? Pela morte de Cristo, nós fomos libertos. Libertos da escravidão do pecado, pela morte do Senhor Jesus. Interessante, né? Que quando eu fiz aqui, eu peguei essa mesma configuração do Monte Caveira, lá em Israel, que é provavelmente o local onde Jesus foi crucificado, o Monte da Caveira, porque esses furos aqui neste monte fazia uma breve alusão a uma caveira, ou seja, através da morte do Senhor Jesus, ele nos libertou. A graça de Deus nos alcançou através da morte do Senhor Jesus, ele nos deu liberdade. Aí sabe o que aconteceu também? Nós fomos vivificados, nós recebemos vida, porque se nós antes estávamos aqui, olha, mortos em delitos e em pecado, ele nos deu vida, nos libertando, nos dando vida. Olha aqui a palavra regeneração, querido. Veja que essa palavra regeneração tem a ver com gene, né? Gene. E aí nós falamos aqui de um novo gene, que é esse componente aqui, digamos, da nossa biologia, tá? Mas eu estou falando aqui de uma biologia espiritual, de uma nova vida espiritual. Então, nós somos regenerados. Como é que acontece essa regeneração? É que quando Cristo nos alcança pela sua graça, a fé opera em nós, a graça de Deus pela fé opera em nós, e aí nós somos regenerados, ou seja, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. Veja que aqui temos uma ilustração que lembra um coração, tá? Então, é mais ou menos aquela ideia. Nós estávamos mortos, tá? E aqui esse coração, ele é de pedra, tá?
Mas na regeneração, esse coração ele é transformado para um coração de carne. Conforme Deus diz para o povo de Israel: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei sobre vocês um coração de carne, aonde habite o meu espírito. Porque Deus não habita em coisa que não tem vida. Deus não habita em coisa que não tem vida. Por isso que o texto de Paulo, olha, faça as conexões aí para você entender tudo. Por isso que o texto de Paulo nos informa isso. Ele nos deu vida. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos. Estávamos como que empedrados. Nosso coração endurecido. Você não lembra como é isso? Até hoje é assim. Às vezes você vai evangelizar, você vai pregar para uma pessoa e aquela pessoa está com o coração endurecido, fechado, ela não quer aceitar a Cristo. Por que isso? Porque ela está morta. Ela está morta nos seus delitos e pecado, né? Mas aí, quando ele nos dá a vida, ele troca, digamos assim, esse coração de pedra que a gente tinha, ele quebranta o nosso coração, né? Tá bom? Pela sua graça, pela sua misericórdia, e nos dá um coração de carne, para que neste coração habite o Espírito Santo de Deus. Aí passamos a ter uma nova vida. O nosso comentarista, ele fala no terceiro ponto, né? E aí eu quero encerrar. Ele fala aqui da graça como meio de salvação, porque era o que eu disse para vocês, expliquei para vocês há pouco. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o nosso pensamento, a nossa vontade, e isto nos levaria para a condenação eterna. Porém, Cristo nos alcança pela sua graça, pelo seu favor. Olha aqui o presente, pelo seu presente, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim, que a graça, ela veio para nos salvar, ela veio para nos dar salvação de uma condenação eterna. Mas também, irmãos, ela veio para operar em nós as obras de Deus, que é o que o comentarista fala aqui no último ponto. As obras como evidência da salvação. Preste atenção que nós não praticamos boas obras, né, anteriormente para merecermos a salvação. Não, porque como eu já expliquei para vocês várias vezes ali, nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Segundo a ideia do mundanismo propagado pelo príncipe das potestades do ar. Não tínhamos nada em nós mesmos, mas ele nos alcançou. E aí sim, a sua graça nos alcançou e nós passamos agora a viver uma vida com Deus, praticando as boas obras. Aí sim, nós já somos salvos em Cristo e por isso praticamos as boas obras, né? Porque lembra, olha só como tudo está conectado. Eu falei para vocês que nós precisamos fazer essas interconexões com a palavra de Deus. Nós fomos salvos para a glória de Deus, para a prática de boas obras que Ele havia preparado para nós. Olha aqui de novo, alvo, né? Então, se antes, e eu citei o exemplo aqui para vocês de Adão e Eva, né? Que o alvo deles era cumprir a vontade de Deus em obediência, continua sendo hoje assim, ou seja, preste atenção, irmãos, esse propósito de Deus para nós não mudou. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente continue praticando boas obras, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para a prática dessas boas obras. Porém, isto só vai acontecer mediante a nossa libertação pela graça de Deus, quando Ele nos dá uma nova vida. Aí sim, nesta nova vida, nós podemos praticar as boas obras em Cristo Jesus. Tá bom, meus queridos?
Eu quero agradecer mais uma vez pela a audiência dos irmãos, os irmãos estarem assistindo. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você ore por esse projeto, para que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê da sua graça, que a gente possa também adquirir, eu quero muito adquirir outros equipamentos para melhorar cada vez mais, se assim for a vontade de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu criei um canal no YouTube, queremos colocar essas lives lá, queremos fazer outros vídeos para dar esse suporte, né? Não somente das lições da CPAD, mas tantos outros assuntos. Nós temos alguns gráficos, que eu já postei alguns, inclusive, no nosso grupo, sobre escatologia. Gosto muito dessa parte de escatologia e precisamos falar sobre isso nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Mesmo passando essa pandemia, nós precisamos continuar falando sobre isso, porque eu creio no que está escrito na palavra de Deus, o que há de vir, virá, e não falhará, e não tardará. Então, ou seja, Deus vai vir, Deus vai consumar o seu plano. Isto daqui tudo faz parte do plano de Deus, o plano da salvação em Cristo Jesus. Mas esse plano ele vai ser consumado no final de tudo, quando Jesus vier, quando Jesus restaurar todas as coisas, quando ele implantar, por exemplo, o seu milênio, quando ele implantar, por exemplo, o eterno e perfeito estado, quando não haverá, por exemplo, mais morte, não haverá mais doença, nem pranto, nem choro, não haverá mais Covid, não haverá mais pandemia, e todos então estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança e é isto que nós queremos fazer cada vez mais, mostrando, ensinando a palavra de Deus, porque eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus vai gerar fé no nosso coração. Nós estamos vivendo esses tempos tão difíceis essa semana, particularmente aqui em Belém. Não sei se os irmãos estão acompanhando, os irmãos de outros estados que estão acompanhando as notícias, são muitas mortes, né? Aqui essa pandemia está alcançando níveis assim alarmantes, né? Pessoas morrendo nos hospitais, alguns irmãos nossos, irmãos queridos nossos estão morrendo, né? Então nós precisamos da palavra de Deus como uma forma de acrescentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e é o ouvir a palavra de Deus. Então eu desejo para você uma semana de vitória, uma semana de bênção. Continue orando por nós, continue intercedendo, continue apoiando, continue compartilhando esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.